Olá, eu sou o André Knago Benites, fazendo mais um vídeo para o canal Arte da Matema. Nesse vídeo vamos falar sobre mais um artigo da RPM, Revista do Professor de Matemática, da edição 103, onde eu falo um pouco sobre números hexagonais. Então tá aqui o artigo, né? O título, a função geral de uma colmeia, né? E o meu nome, André Knago Benites. Uma curiosidade, né? Esse foi o título que eu mandei para eles, mas no final eles acabaram mudando, trocando e chamaram de números hexagonais mesmo, né? Esse é o título que ficou na revista impressa. E eu acabo falando um pouco sobre de como veio a ideia, né? A ideia veio de uma conversa que eu estava tendo com a minha tia, né? Minha tia ela é coordenadora de uma escola e ela estava contando o exemplo de uma atividade que um professor tinha visto. Ele tinha visto que as colmeias aumentavam numa função quadrática, mas daí ele tentou associar a parábola com a hexagonal, mas acabou não dando certo. Aquilo não dava uma parábola, né? Parecia uma forçação de barra, assim. Mas eu fiquei curioso, putz, será que é, esse crescimento, será que tem alguma coisa a ver com a função quadrática? Tem alguma coisa a ver com essas formas hexagonais? Então foi mais ou menos isso que eu fui explorando aqui com esse crescimento que acho que dá para vocês verem por aqui, né? Começando com um hexágono só, se esse hexágono for, né, preenchido em volta com outros hexágonos e se for aumentando camada por camada, isso daqui, será que isso daqui respeita? É, esse daqui foi como está impresso na revista, mas esse foi o jeito que eu enviei para eles, né? Função geral de uma colmeia, tal. É, e eu sempre gosto de brincar que usando cores muito mais cafonas do que eles, né? Aqui tá com cores todas bonitinhas, é a paleta de cores dessa edição, assim. Mas eu acho interessante, importante falar, né? Que às vezes você quer colocar cores bem berrantes, assim, bem distintas, para facilitar a visualização, né? Então eu acabei escolhendo essas cores e tal. Daqui para cá, beleza, coloco tudo da mesma cor. Uma coisa interessante que eu acho que é importante notar, por que que eu pintei de cor diferente, né? Por que que eu não pintei a terceira borda tudo da mesma cor? Um pouco para facilitar, para ajudar na visualização, né? Então, porque dependendo do problema, pode ser que você tenha duas casas que são fundamentalmente diferentes, né? Que elas têm um papel diferente, que se você olhar ela com duas classes distintas, isso ajuda o problema, né? Um exemplo clássico disso é o cubo mágico, né? O cubo mágico tem três tipos de peças, né? Uma que é o centro, que não importa o que você faça, ele nunca vai sair do lugar, né? Se eu giro aqui, não tem como o centro mudar. As outras peças podem mudar, mas o centro não. Você tem as peças que têm duas faces expostas, certo? E você tem os cantos, que tem três faces expostas. São três casos fundamentalmente diferentes. Que quando você vai montar um cubo mágico, geralmente você tem que ter essa noção de que são casas diferentes, né? O método mais comum de se montar o cubo mágico, né? É a partir do centro você forma a cruz, né? Que nada mais é você estar colocando as duas faces nos lugares corretos, né? Depois você coloca as três faces para fazer a face inteira, né? As pontas. Depois você faz a linha de baixo ou do meio, né? Que também você está encaixando as faces de os pedaços de duas faces, né? E depois você começa a fazer a parte de baixo, começando com a cruz e depois fazendo as pontas, né? Só para explicar que às vezes é importante a gente ter essas diferenças e eu já fui me adiantando e acabei dividindo dessa forma, aqui como se fossem as pontas e aqui como se fossem os meiozinhos, né? Em problemas de, por exemplo, se vocês já ouviram falar sobre o quadrado mágico, deixa eu colocar, até posso usar isso aqui como se fosse um quadrado mágico, né? O quadrado mágico, ele é um quadrado em que a soma dos lados, vamos ver se eu consigo colocar um quadrado mágico. É um problema muito bom, é um clássico dos problemas de Olimpíada e tudo mais. Deixa eu pensar aqui. Não, acabei fazendo uma coisa errada. Vamos tentar assim.
Perfeito. Esse aqui é um exemplo de quadrado mágico, né? Por que que eles chamam quadrado mágico? Porque se você olhar para qualquer uma das horizontais, vai dar a mesma soma. Isso daqui dá 15, 15, 15. Se olhar para as verticais também, 15, 15, 15. Se olhar para as diagonais também, 15, 15. Certo? Então, por conta de todas essas somas darem iguais, a gente acaba dando esse nome, né, de quadrado mágico. Você tem quadrados mágicos que são maiores. É um tema muito grande, muito interessante, mas também lida um pouco com essa questão de que você tem peças, você tem casas que são fundamentalmente diferentes, né? Você tem o canto que ele participa de mais interações, né? Ele participa dessa soma, dessa soma, dessa soma. O meio participa de muitas somas, né? E isso lembra muito o jogo da velha, né? Que vocês já devem estar familiarizados e que ele também tem essa propriedade, certo? Nem toda casa tem a mesma importância, às vezes elas são fundamentalmente diferentes, às vezes elas são bem diferentes, né? Então, por que a gente diz isso, né? Acho que todo mundo conhece o jogo da velha, mas só para lembrar, um jogador marca X, né? Enquanto o outro jogador na próxima rodada marca uma bolinha, né? E se algum deles conseguir fazer 3 símbolos em seguida, pode ser na horizontal, na vertical ou na diagonal, a pessoa vence, certo? Então, sei lá, vamos supor que essa pessoa aqui não fez a melhor jogada. Minto, posso até fazer assim. A pessoa bloqueou aqui, certo? E agora o X está numa enrascada, né? Porque se ele colocar X aqui, o outro pode completar ali. Se ele colocar X aqui, aí o cara completa aqui, né? Então, né? Isso aqui é um exemplo de uma partida de jogo da velha. Mas, no jogo da velha, se você já jogou um tanto, é um jogo até que curtinho assim, mas tem bastante coisa interessante de se fazer. E também dá pra fazer jogos da velha maiores, variantes mais interessantes do jogo da velha, que ele é um tanto limitado por si só, né? Mas as casas elas têm valores diferentes, né? Se você olhar, da mesma forma que a gente falou aqui, se a gente olhar para o canto, ele participa de 3, né? Ele tem 3 linhas em potencial, certo? Enquanto essas casas de cá, né, elas só tem 2, né? Então, isso aqui acaba sendo um pouco mais valioso. E o meio também é mais valioso ainda, né? Ele tem 1, 2, 3 e 4, por causa das 2 diagonais, certo? Então, é um exemplo de que você pode pensar nisso daí, né? É claro que essa não é a única coisa que vale para o jogo da velha, né? Um exemplo clássico disso aí é, por exemplo, a pessoa começa com X aqui. Aí o outro pensa, nossa, ele deixou o meio aberto, né? Então, vou colocar ele lá. E daí ele coloca num outro canto. E daí a pessoa pensa, né? Pela regra de que aqui geralmente é melhor, né? O canto é melhor do que aqui. Então vou colocar aqui, né? Mas aí ele cai em mais uma armadilha, né? Então não tem apenas isso, mas é uma coisa interessante a se pensar, né? Agora sim, o bolinha não consegue colocar nem aqui nem aqui. Se ele colocar em um, ele vai perder no outro lugar, né? Mas isso daqui era só para explicar que às vezes as casas elas são diferentes entre si, certo? Por isso que eu acabei escolhendo pintar desse jeito, né? Pintando as pontas de uma cor e os meios de uma outra cor. Aqui é a mesma coisa. A ponta tá roxa, né? E o meio tá em laranja, para conseguir visualizar melhor, né? Ok. E o que acontece de uma para outra, né?
E a gente acaba percebendo isso daqui, que talvez vocês não estejam muito familiarizados com isso daqui, que não é uma função geral, que é o que a gente chama, né? Uma função geral é quando a gente vai chegar no final, né? Mas tipo, quando eu tenho n camadas, eu faço um monte de continha e sei quanto que dá no final, né? Só que esse formato aqui, eu tô falando, a próxima camada vai ter o mesmo tanto que a camada atual, mais as pontas, mais os lados, certo? Então, daqui para cá, vou aumentar a ponta e vou aumentar os lados, né? Quanto que valem as pontas? Aqui foram 6, aqui também é 6, aqui também é 6. Sempre vai ser 6, porque a ponta são as pontas do hexágono, então vai ser 6. E os lados, né? Bem, aqui foi 0, aqui foi 1, né? Aqui foi 2. O próximo, né? Também seria 3, né? 1, 2, 3. Né? E aqui seria uma ponta, aqui seria uma ponta. Então, vai aumentando com essa... desse jeito, né? Tipo, primeiro é 1, depois é 2, né? Lembrando que tem que multiplicar por 6, porque a gente tá falando de tudo, né? Então, os lados são 6 vezes n menos 1, né? Nesse caso aqui, quando n igual a 1, não tem lado, só tem ponta, né? Quando n igual a 2, né? O lado dá 1. Quando são 3 camadas, o lado é igual a 2. Então, é sempre 6 vezes n menos 1, né? Então, se a gente pode deixar o 6 em evidência, ou se você fizer a distributiva, você vai ver que vai cortar esse mais 6 com esse menos 6 aqui, né? Então, a gente pode descrever desse jeito aqui, ó. O H0 é igual a 1 e o próximo é sempre igual ao atual mais 6n, né? Esse é um jeito de escrever a coisa, né? Nós temos dois jeitos diferentes de escrever funções matemáticas e tal. Um dos jeitos é o jeito que vocês estão acostumados, né? A gente escreve f de x é igual e um monte de continha, né? Sei lá, 4x quadrado mais 3x mais 2. Isso é uma fórmula geral, porque se eu falar, então quanto que é f de 10, né? Eu já posso substituir aqui direto e daí eu já sei a continha, né? Aqui vai dar 432, né? Isso daqui é uma fórmula geral, que eu só preciso saber esse número, aí eu consigo descobrir todos os outros, né? Vamos dizer assim, né? Se o x for igual a 10, quanto é que dá isso daqui? Dá 432. Mas, às vezes, sei lá, vamos dizer que eu falo isso daqui, f de x é igual a f de x menos 1 mais 1. Putz, o que isso quer dizer? Nunca vi um negócio do tipo. Tá falando exatamente isso, que isso daqui está se referindo ao anterior, certo? É o anterior mais 1, sabe? Então, sei lá, se eu sei que f de 2, a função calculada em 2, né? Se o f de 2 for, sei lá, 10, o f de 3 vai ser 11, né? O f de 3 vai ser 11, o f de 4 vai ser 1 a mais, então vai ser 12, f de 5 vai ser 13, e por aí vai, sempre somando de 1 em 1, porque eu estou falando aqui, essa é a regra, né? Vai ter um ponto de partida, e o resto vai ser, o próximo vai ser o anterior mais 1, por exemplo, né? Então, essas são duas maneiras diferentes de se escrever. Então, primeiramente, eu estava querendo chegar nesse jeito de descrever, certo? Como é que eu falo qual é o próximo? Qual é o próximo? Qual é o próximo? Qual é o próximo? E depois pra gente depois chegar numa função geral. Porque isso daqui é ótimo, tem vezes que a gente só consegue resolver desse jeito, né? Mas às vezes a gente precisa da função geral. Por quê? Se eu perguntar, quanto que é com, sei lá, 10 camadas? Aí desse jeito eu teria que ver quanto que dá o 9, ver quanto dá o 8, ver quanto dá o 7. É muito mais conta, né? Do que só saber a regra geral. Então tá aqui, pronto, acabou, né? Então como que a gente faz? É uma coisa interessante também, porque isso tem a ver um pouco com o nosso vídeo anterior,
né? A gente falou um pouco sobre o triângulo de Pascal. E o triângulo de Pascal, eu vou escrever ele desse jeito. Que é ele não está num triângulo equilátero, mas é igual, né? Às vezes é mais fácil escrever ele assim, quando você está digitando e tal. Porque o triângulo de Pascal ele tem duas maneiras de ser. Deixa eu só aumentar a luz aqui. Ele tem duas maneiras de ser representado, né? Ou a gente fala, né? Como que a gente monta ele, né? Às vezes a gente fala, olha, o de baixo é a soma dos de cima, né? Então, nesse caso é 1 mais 3 dá 4, 3 mais 3 dá 6, 3 mais 1 dá 4. E por aí vai, sempre com 1 no canto, né? Essa é uma maneira de construir ele linha por linha, né? Ah, eu sei com essa linha, consigo montar de baixo. Sei essa linha, consigo montar de baixo. A outra maneira, que seria meio que uma função geral, é com o binômio de Newton, né? Que daí a gente tem, aqui é 0, 0, e depois fica 1, 0, 1, 1, e vários binômios de Newton, né? 2, 0, 2, 1. Né? Esse daqui dá 1, esse daqui dá 1 e 1, esse daqui é 1, 2, 1, né? Fica um pouquinho mais de... Eu escrevi só essa parte de cá, né? Mas aí teria continuar, 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 que parece que fica super mais complicado, né? Mas no fundo é isso. Eu estou fazendo uma função geral para uma linha, né? Se eu quero na 10ª linha o quinto elemento, né? Ou o quarto. Aí eu não preciso ficar vendo, calculo todas dessa linha, calculo todas dessa linha, calculo todas dessa linha. Posso pular direto pro 10 e falar, então tá, então é 10, 4. Né? Como começa no 0, né? Aí o quinto elemento vai ser o 10 quarto, né? Esse é só um exemplo, né? Eu até iria falar de uma coisa mais familiar, mais acessível ainda, né? Que, putz, triângulo de Pascal, um negócio muito complicado. Mas a própria tabuada, né? Quando a gente aprende pela primeira vez a tabuada, a gente aprende exatamente com essa mesma ideia, né? De que, putz, como é que eu sei 2 vezes 4, né? E eu não sei 2 vezes 4 de cabeça ainda, estou aprendendo. Eu vou lembrando que de um para o outro é só somar 2. Então isso daqui é como se fosse a primeira forma que eu mostrei para vocês, né? Tipo, como é que eu sei para saber o 2 vezes 5? Eu sei que é 2 vezes 4 mais 2. Né? Eu sei que é o anterior mais 2. Então vai ser 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2. Eu tô somando 2 para cada uma das etapas. Né? Eu estou fazendo uma operação para cada uma das etapas. Eu sei que 2 vezes 1 dá 2, certo? Então eu sei quando dá 2 vezes... Eu sei como dá pro próximo. Eu sei quando dá pro próximo, sei quando dá pro próximo, né? É até interessante que às vezes a gente até acaba esquecendo, né? A gente... putz, esse negócio de ficar somando 2 é muito facinho, né? Mas depois, mais pra frente, a gente começa a fazer coisas tipo, 2 vezes 4 vezes 2 vezes 6 é igual a 2 vezes 10, né? E isso daqui faz sentido, né? Porque isso daqui é 2 mais 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 2. Isso daqui 10 vezes, né? Opa, mais 6 vezes, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pronto. Se isso daqui tá vezes 4, se isso aqui é 4 vezes, isso daqui é 6 vezes. Se tomar o total, vai ser 2 mais 2 mais 2, 10 vezes, certo? Isso daqui é a base da evidência, né?
colocar o 2 em evidência, né? Porque é 2 vezes 4, 2 vezes 6, vai dar 2 vezes 10, né? Mas enfim, depois você aprende outros algoritmos, mas o primeiro que você aprende é esse mesmo, de ir de um para o outro. E tem coisas que a gente só consegue fazer, né? Fibonacci era um bom exemplo disso, né? De que a sequência de Fibonacci, geralmente você precisa saber os outros, quais foram os dois anteriores para fazer o próximo, né? E por aí vai. A gente pode falar um pouco mais sobre isso, mas é um outro exemplo de que nem sempre a gente precisa da fórmula máxima. A gente vai descobrindo as coisas pelo caminho, né? Mas do problema original, por enquanto a gente tem o quê? A gente tem essa fórmula de K. H0 é igual a 1, HN mais 1 é igual a HN. Legal. Então o que isso significa, né? Acho que a gente pode pode colocando aqui uma lista, né? Então com 0 camadas, o H0 é igual a 1, o H1 vai ser 1 mais 6, porque é o coisa mais as pontas, o H2 é igual a 1 mais 6 mais 6, né? Porque, inclusive a gente já sabe, né? Que é o anterior Deixa eu mostrar aqui. Depois que a gente fez as contas, a gente sabe que é o anterior mais 6n. Então, nesse caso aqui, vai ser o anterior mais 6 vezes 2, né? Depois o H3 vai ser o anterior mais 6 vezes 3, né? 6 vezes n, no caso n igual a 3. E por aí vai. Deixa eu copiar e colar para ficar mais rápido. H4 é igual ao anterior mais 6 vezes 4. Se a gente quiser, a gente pode até deixar isso aqui em aspas para ficar mais claro ainda que isso daqui é o H3, né? Então a gente percebe que tem uma sequência, né? O HN vai ser igual a 1 mais 6, mais 6 vezes 2, mais 6 vezes 3, mais 6 vezes 4, mais 6 vezes 5, 6 vezes 6, até o 6 vezes n. Certo? Né? Aqui era 1, aqui era 1, aqui era 1 e 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, na quarta camada. Né? Na enésima camada vai ser 6 vezes 1, vezes 2, vezes 3, vezes 4, vezes 5, vezes 6 até o n. Certo? E nisso daqui a gente pode botar o 6 em evidência, né? 1 mais 6 vezes 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5 mais n. Certo? E essa daqui é uma fórmula bem conhecida, certo? Porque você está somando os números 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5, né? É uma conta até um tanto curiosa, não sei, às vezes ela aparece em vários lugares, né? Uma das histórias mais famosas que tem é a do Gauss, né? Gauss, quando tinha 12 anos de idade, ou algo parecido, né? Eu não tenho certeza qual a idade, se era 8, ou o que foi. O professor deu como um castigo para ele fazer essa conta até 100, né? Com lousa, então você tinha que fazer, apagar, quanto que dava isso daqui, né? E ele simplesmente, né, pegou, inverteu a ordem, né? Vamos deixar isso alinhadinho para ficar bonitinho. Ele inverteu a ordem, por quê? Porque agora a gente pode somar o de cima com o de baixo e dá sempre a mesma coisa, né? 101, 101, 101, 101, 101, certo? Então ele tinha 101 mais 101 mais 101
E aqui vale lembrar, né? Que eu vou colocar S aqui, né? S para soma. Qual é a soma de todos esses valores, né? Se eu somar S com S, vai ficar 2S, né? Eu só estou somando essas duas equações. E, putz, o que dá esse monte? Ah, agora eu vou ter que fazer 101 mais 101 mais 101, né? Mas não, porque como você está somando sempre a mesma coisa, você tem 100 elementos aqui, certo? Você vai do 1 até o 100, então você tem 100 elementos. Como é uma soma repetida de mesmos termos, né? Eu posso chamar isso daqui de 101 vezes 100. Isso daqui dá 2S, então se você quer descobrir quanto que dá S, é 101 vezes 50, que é 5.050. Né? Isso daqui é uma das fórmulas e resoluções mais conhecidas na matemática, e tem muitas fórmulas visuais de responder isso, né? Eu gosto de fazer, eu acho que dá tempo da gente fazer, uma coisa por áreas, assim, né? Eu gosto de imaginar como que isso ficaria visto num gráfico, né? Então eu vou fazer um gráfico aqui, que isso daqui representa uma PA, né? Pensa num gráfico XY assim. E que aqui, né, sei lá, vamos pensar numa progressão aritmética, né? Sei lá, começa no 6 e vai de 3 em 3, né? Então 6, 9, 12. A gente pode pensar nesse trapézio aqui e fazer a mesma coisa de inverter, né? Como que ficaria essa inversão? Girar 180 graus. Ficaria assim e encaixaria esse com esse, certo? Para ficar um retângulo, né? Infelizmente o Paint acaba apagando, né? Porque ele trata tudo só com retângulos, né? Então ele acaba cortando essa parte. Mas aí fica bonitinho, né? Isso daqui mede 6, isso daqui mede 12, né? Isso aqui mede 6, isso aqui mede 12. Então a gente fica com um retângulo de tamanho 18, né? Então a gente tem que cada trapézio é como se fosse um retângulo de tamanho 9, né? Dá exatamente a média aritmética entre esses dois extremos, né? E tem tudo a ver com a fórmula. Aqui a gente vai ter S é igual a média aritmética, né? Dos extremos mais o número de elementos, né? Aqui eu dei um exemplo com 3 elementos, mas se fossem 5 elementos também é a mesma lógica por trás, né? E a gente tem umas coisas bem bonitinhas de novo, né? Encaixando, né? Transformando o que era um trapézio retângulo em um retângulo, né? Corta essa parte, né? Tem que ser bem no meinho, tal. Mas enfim, bem legal. Voltando, porque a gente tá divergindo um pouco, mas era só para explicar a regra da soma da PA que a gente acaba usando aqui, né? No caso, a média aritmética entre esses dois vai ser, deixa eu colocar em preto, 1 mais 6 vezes. Quanto que dá essa soma, né? É, como tinha colocado, a média aritmética entre os dois extremos, certo? O n e o 1, multiplicado pelo número de elementos, que é n, certo? Porque vai do 1 até o n, então são n elementos. Então isso aqui acaba ficando um pouco famoso, né? A gente pode cortar esse 2 com esse 6, fica 1 mais 3, n ao quadrado mais n. Se a gente quiser deixar bonitinho, né? Opa! Mais 3n. Então, por exemplo, né? Aqui eu estou só simplificando, né? Simplifico ficaria n ao quadrado e n, né? E esse 6 simplificou com esse 2, ficou 3. Então, ficou 3n ao quadrado mais 3n mais 1. Né? E essa é uma fórmula geral, né? Uma fórmula que, putz, quanto que dá na 10ª casa, né? Aí dá 331,
né? Quanto que dá na 17? Aí substitui isso daqui por 17, que daí você vai encontrar. Essa era a função geral da colmeia, que foi o título inicial. Eu mandei, só que aconteceu uma coisa mais interessante ainda, porque se a gente olhar para cá, isso daqui é um negócio bem interessante, porque esse daqui é conhecido por um outro motivo também, né? Não apenas é uma PA super conhecida, né? Somar os números naturais, mas ela tem a seguinte propriedade. Se a gente pensar como se fosse um boliche, né? O boliche, os pinos ficam desse jeito, né? Você tem um aqui, depois você tem outros aqui, e depois vai fazendo, formando essa pirâmide, né? Esse triângulozinho, tal. Se a gente for contar, né? Os pinos do boliche são exatamente assim, né? Quanto que a gente tem em cada um, né? Bem, a gente tem um aqui, na primeira fileira. Depois a gente tem 2. Depois a gente tem 3. Depois a gente tem 4. E por aí vai, certo? Daria para continuar, né? No boliche só assim. E que dá exatamente, quanto que dá? 1 mais 2 mais 3 mais 4, certo? 1 mais 2 mais 3 mais 4. Isso daqui dá 3. 3 mais 3 dá 6. 6 mais 4 dá 10, né? Então, nos pinos de boliche dá essa conta que dá bonitinha, né? E depois você pode continuar, né? Você colocar mais 5 pinos aqui. E daí você vai ter 15. Depois qual o próximo da sequência? Ter 15 no total. Depois vai ter 6 pinos a mais. E vai ficar 21, tal, 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 tal. Essa sequência, 1, depois 3, depois 6, depois 10, depois 15, depois 21, depois 28 e por aí vai, por aí vai, por aí vai. Tem um nome especial que são os números triangulares. Certo? Porque segue essa sequência de números triangulares, certo? Vai formando triângulos e triângulos e vai descendo, etc, etc. Então, significa que os números hexagonais tinham alguma coisa a ver com triângulos, inclusive com 6 triângulos. Então, como que isso seria representado em um desenho? E é o jeito que eu acabei fazendo, né? De que eles acabam formando 6 triângulos, né? Dessa forma lindíssima aqui, né? Que o centro não tem nenhuma cor, mas formam 6 triângulos, por isso que dá um coisa triangular, né? E isso é muito bonito, eu achei muito bonito, eu achei uma forma muito visual de ver a coisa, por isso que eu adicionei, né? E dá pra ver, se for 4 camadas, aí vai ser um triângulo de 4 camadas, se for 5 camadas, vai ser um triângulo de 5 camadas, né? Até um negócio que lembra, mas não é exatamente igual, há um triângulo hexagonal que você pode dividir em 6 triângulos equiláteros, né? Então você tem várias coisas bonitinhas, né? As cores que eu escolhi foi para respeitar o arco-íris. Acabei de ver que aqui tá meio que trocado, né? O laranja que tá entre o amarelo e o vermelho, né? Mas, porque é isso, né? Putz, se você pensar numa sequência de cor, uma das mais intuitivas é usar o arco-íris, né? Enfim, isso daqui é uma representação visual da soma da PA, né? Eu acabei usando um gráfico, mas pode ser usado aqui também, né? Que isso daqui é uma PA que vai aumentando de 1 em 1. Essa daqui também é uma PA. Essas duas figuras elas são iguais, essas duas escadinhas, né? E dela vai ter a altura n, né? Porque isso daqui é nn, né? Aí 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5 mais 6. No caso, n igual a 6, né? Mas é só para representar aqui. E a largura ela é 1 a mais, né? Porque ela está encaixada desse jeito, né? Então, é n vezes n mais 1 dividido por 2, né? A fórmula da PA mais visualizada, né? Com essa mesma lógica de virar, encaixar e tudo mais. E que além de um hexágono, a gente também pode fazer a mesma ideia com quadrados, né? Então aqui a gente tem o quadrado de uma camada só, né? E depois um quadrado um pouquinho maior, um quadrado um pouco maior, né? Com essa ideia de preenchendo aqui, né? E de novo as pontas e os lados, né?
e que também acaba virando triângulos, né? Então, achei muito legal a função geral do quadrado ficar desse jeito. Eu achei muito legal mesmo, bonito, visual, então por isso que eu quis colocar, né? Um tanto de geometria, um tanto de álgebra, como que a gente coloca essa função junta e tal. Fiquei muito, muito contente com o resultado. Porém, depois que eu enviei para RPM, um artigo, eu descobri que era uma coisa que já existia, que o pessoal já sabia isso sobre números poligonais, né? Talvez eu até tivesse pesquisado sobre números hexagonais, só que o que acontece, né? Inclusive isso daqui é um artigo de uma RPM edição 68, então já faz bastante tempo, assim, falando sobre os números poligonais, números figurados, números poligonais e sequências. Então, esses daqui são os números triangulares, está virado, deitadinho, mas são eles mesmos, né? 1 mais 2 mais 3 mais 4, formando esses triângulos, né? Os números quadrados, que é literalmente o quadrado, né? 1, 2 ao quadrado, 3 ao quadrado, 4 ao quadrado, mas que respeitam essa coisa de formar quadrados cada vez maiores e contar os menores. Pentágonos, hexagonais, mas veja os hexagonais que tá um tanto diferente do jeito que a gente fez, né? O nosso deu bem diferente, né? As nossas contas aqui deu 1, 6, o nosso já dava 1, 7, né? 1, 7, depois aumentava 12, então ficava 19. Então é diferente do que a gente costuma chamar de números hexagonais, né? Geralmente na matemática, quando se fala números hexagonais, se trata desse jeito, né? Agora eu fiz um de tamanho 2, agora eu fiz um tamanho 3 ainda maior, um de 4 ainda maior, e por aí vai, por aí vai. Mas nós temos isso daqui, que são números poligonais centrais, números poligonais centrados, que aí sim tem essa ideia de colocar por cima, assim, a partir de um centro você vai expandindo ele. Então aí sim a gente tem esses dois tipos de números poligonais que vocês podem encontrar, que é muito interessante, né? Os números triangulares são famosos, os números os quadrados são famosos, né? Mas números pentagonais, hexagonais, né? Eu acho o hexágono uma figura bem bonita. Então, e daí ele encontra a mesma figura, né? Ele pinta de uma maneira diferente, né? Ele faz uma espécie de onda, uma espécie de espiral, né? Liga aqui 3, 3, 3, né? Mas que no fundo, né, se a gente for pintar, vai ser uma ideia muito similar à nossa mesmo que a gente fez. E é isso aí. Eu sempre acho interessante, né? Eles acabaram postando, né? Porque às vezes acontece isso, né? Às vezes a gente acha que a gente descobre uma coisa que já existia antes, né? Tipo, literalmente descobrindo a América, né? Sendo que já existia muita gente nascendo e vivendo antes dos europeus, né? Então eles não descobriram, descobriram uma coisa que as pessoas já sabiam que existiam. Mas não é todo mundo que sabe, né? Talvez você ainda não conhecia sobre isso. Tem várias coisas que enfim, não é todo mundo que sabe sobre isso, então faz parte da divulgação a gente falar um pouco sobre essas coisas que já existem. E quem sabe, né, a gente pode expandir ainda mais o nosso conhecimento sobre o assunto, né? Então eu espero que vocês tenham gostado sobre essa nova matéria, essa nova temática que são os números poligonais. E é isso aí. Um grande abraço, tchau, tchau.